Olá, queridos catequistas, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Nesse dia tão especial, né? Nós ainda estamos nesse período pascal de vivência da nossa fé, da ressurreição de Jesus Cristo. Então sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa segunda noite da Semana Bíblico-Catequética de Salvador, né, organizado pela Comissão Arquidiocesana de Catequese, e a gente trabalhando nesse período todo aí sobre, em preparação, melhor dizendo, em preparação ao Jubileu da Esperança de 2025, né? Para nós iniciarmos esse nosso momento tão importante, tão grandioso, para que a gente possa refletir e conhecer a nossa caminhada e, sobretudo, a nossa igreja. Nós vamos começar agora com a nossa oração inicial e depois eu volto para dar algumas informações para vocês. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Olá, meu nome é Marli, da Paróquia São Tiago Maior, Foraninha 8. Vou pedir a Sara para que ela coloque a figura. Eu trouxe essa figura aqui hoje para olharmos o Senhor conversando com uma criança. E me lembrei de Jeremias, que diz assim, Jeremias, capítulo 1, versículo de 4 a 8. Recebi a palavra do Senhor, que me dizia, antes de formar você no ventre de sua mãe, eu o conheci, e antes que você fosse dado à luz, eu o consagrei para fazer você profeta das nações. Mas eu respondi, ah, Senhor, eu não sei falar, sou apenas uma criança. Porém, o Senhor disse, não diga, sou apenas uma criança, porque você irá para aqueles a quem eu mandei e anunciará aquilo que lhe ordenei. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo. Oráculo do Senhor. Geralmente, nós catequistas nos sentimos também como criança, né? Às vezes a gente esquece que ele está segurando as nossas mãos. E muitas vezes a gente tem medo de evangelizar, de sair anunciando o evangelho por este mundo afora. E ele deixou uma linda oração para que dermos a continuidade de sua pregação, de seu anúncio, que é a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Lembre-se que ele sempre está segurando as nossas mãos. Bom encontro. Obrigado, Marli, da Forania 8, que nos ajudou a meditar hoje nessa leitura, né, que nos faz refletir sobre a nossa caminhada de catequistas, que a gente realmente não sabe tudo, né? Nós somos crianças realmente tateando aí na nossa caminhada rumo ao conhecimento. Por isso que todos os documentos da nossa igreja, todos os documentos da catequese sempre diz que a formação do catequista deve ser contínua, permanente, né? Então, por isso que a gente tem que estar constantemente estudando, buscando, aprendendo, e a gente só evangelizando não nos dá esse conhecimento. Então, a gente tem que estudar muito em todos os âmbitos, né? Pastoral, âmbito da palavra, da doutrina. Então, a gente tem um campo muito vasto aí para que a gente possa conhecer, né, e poder dar um resultado melhor de evangelização na nossa caminhada, né? Hoje, como vocês sabem, nós estamos na segunda noite, né,
da nossa semana bíblico-catequética, que tem o tema A Virtude Escatológica da Esperança. Essa virtude ela é baseada nos estudos do Caderno do Concílio 23, né? Como eu falei para vocês no dia de ontem, né? Nosso tema todo da Semana Bíblico-Catequética está voltado em preparação para o ano jubilar de 2025, né? E aí a CNBB lançou alguns livros, né? Aqueles livrinhos para poder refletir, né? E nele foi colocado, né? Para que a gente fundamentasse a nossa preparação, né? No estudo dos documentos do Concílio Vaticano II, que é a Lumen Gentium, Sacrosanto Concílio, a Dei Verbo e a Gaudium et Spes, né? Então, a gente não dá para estudar todos de uma vez, então nós estamos tentando, dentro desses temas que nós estamos trabalhando, aprofundar alguns que se referem a alguns desses documentos, né, do Concílio Vaticano II, né? Nós vamos estudar um pouco sobre a Lumen Gentium, temas, né, que tem a ver com a Lumen Gentium, também com o Sacrosanto Concílio, né? E o tema de hoje, né, que é a virtude escatológica da esperança, vai nos trazer muito essa virtude que nós devemos buscar sempre, né, além de nós mesmos, né, que ontem foi começado com o Padre Zeca, né, e hoje, né, vai permanecer essa nossa reflexão, ou continuar essa nossa reflexão com o nosso convidado da noite, que é Padre Ricardo Henrique, né? Bastante gente já o conhece, né? Ele é formador da etapa propedêutica e também é cônico do seminário São João Maria Vianney, entre outras muitas atividades que ele desenvolve, né? Que não dá para a gente falar aqui, mas quiser também falar algumas outras, mas aí fica pela vontade. Então, dele. Antes de passar a palavra para ele, nós queremos ressaltar que as perguntas serão feitas no final, né? Então, vocês vão colocar as perguntas aí no chat, igual ontem nós fizemos, e no final eu faço as perguntas, ou dúvidas, ou até mesmo mensagens que vocês queiram que a gente repasse ao Padre Ricardo Henrique, certo? Qualquer dúvida, vão colocando aí no chat, que a gente está atento, está lendo tudo aí com calma, enquanto o padre vai falar, né? Então, eu já convido, então, o Padre Ricardo Henrique, que com muita alegria sempre nos acolhe e aceita esse nosso convite, que ama tanto a catequese quanto a gente ama, né? Então, Padre Ricardo Henrique, seja bem-vindo, né? Muito obrigado pelo seu sim, e a palavra está contigo. Olá, José Carlos, boa noite, e também boa noite aos queridos catequistas, né? Que Deus abençoe a vocês. Estamos nesse momento tão especial de formação que a Arquidiocese tem favorecido para vocês. E como o José Carlos lembrava, o estudo desse documento que fala sobre a igreja, né? E o tema de hoje é do caderno 23 do Concílio, que fala sobre a igreja peregrina rumo à plenitude. Logo, ontem o padre José Carlos fez a introdução sobre a natureza da escatologia e assim seguiu com a igreja peregrina, abordando um pouco essa introdução que, de certo modo, também vai nos levar a compreender o caminho do ano da esperança. Hoje, eu vou falar do capítulo 4, sobre a virtude escatológica da esperança. Mas eu penso que eu vou trazer para vocês um arquivo que é de uma faculdade, que vai ajudar muito depois da fala, a gente poder refletir. Mas eu queria, primeiramente, agradecer ao convite do padre José Carlos, toda a comissão arquidiocesana de animação bíblico-catequética, dizer a minha alegria e aqui contribuir com vocês naquilo que é possível dentro do tema da escatologia. Tá ok? Então, muito obrigado mais uma vez. Então, eu vou dar início com vocês nesse momento de formação. Eu vou compartilhar, então, a tela.
Está conseguindo acompanhar compartilhamento da tela? Tudo ok? Dá para visualizar? Dá para me dar um retorno, José Carlos, por favor? Sim, está acontecendo já. Ok. Então, primeiro, eu queria mostrar para vocês que o arquivo que eu vou apresentar é da Enciclopédia Digital da Teologia Latino-Americana. Né? No final, eu mostro já para vocês que tem aqui a participação de alguns órgãos, né, católicos de formação teológica. Tem aqui a Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, Pontifícia Universidade Javeriana, PUC-Rio, né? Que é uma parceria desse projeto que tem aqui. Depois vocês podem olhar e ver desse material que estou utilizando para falar um pouco sobre esse tema da escatologia da FAGE, né? Da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, que tem esse artigo que está publicado aqui na internet, que, de certo modo, ajuda na leitura. Isso porque o tema da escatologia é um tema que precisa realmente de um estudo, de uma leitura muito cuidadosa. Aqui, eu não vou, de modo algum, esvaziar o sentido do que nós vamos estudar e refletir, mas trazer algumas pistas dentro do que é proposto pelo documento também da Igreja em preparação para o ano da esperança. Então, primeiro, o que nós queremos falar sobre a escatologia, né? As questões introdutórias. Por muito tempo, a escatologia foi designada como a doutrina das coisas últimas, né? Como aquilo que deveria ser tratado no fim, quase como um apêndice destinado ao novo que estaria por acontecer ao ser humano depois de sua morte. Seguramente, a escatologia não abandonou este discurso a respeito do fim e sobre esse novo que espera o ser humano e toda a criação no seu futuro. Contudo, tece o seu labor, né, hoje, em outra perspectiva, marcada pela esperança cristã, que vive da experiência do Cristo ressuscitado, em que Deus realizou todas as coisas. A experiência do ressuscitado gera em que crê uma esperança que transcende a própria existência. Abre-se agora ao novo, que vem, invade e modifica todo o nosso ser. Vive-se uma fé de advento. É um encontro que nos faz novas criaturas e a esperança possibilita viver já no presente esta expectativa futura. Mesmo que intenção, pois aquilo que foi prometido, né, ainda não se manifestou em plenitude, o que nos coloca neste tempo, nessa história, no andar da esperança, na esperança pela qual fomos salvos. Vive-se isso de forma ativa. Não se trata mais, como vai dizer aqui o artigo, não se trata mais, deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho, aqui, não se trata mais, deixa eu ver onde foi que eu parei, a experiência do resultado gera que cria a experiência. Vive-se isso de forma ativa. Não se trata mais de um discurso antecipador e informativo do que vem após o fim, mas de um discurso performativo que provoca uma atitude, uma performance correspondente. O discurso escatológico ganha, pois, uma nova intenção com a esperança cristã. Então, vejam vocês, o tema da escatologia para a teologia
sempre está ligada ao fim, né? E quando o padre José Carlos pediu que eu falasse sobre esse tema, eu dizia assim, como é importante que a gente também tente esclarecer um pouquinho, porque não é um tema fácil de ser compreendido, né? E a gente que estuda, né, de um certo modo, teologia, aos leigos que também estudaram teologia, claro que vão perceber que é uma temática bem... Eu, particularmente, digo a vocês, foi a disciplina na universidade, quando eu estudei, no curso de teologia, que eu tive que ter muita paciência para entender, né? E foi um processo, porque a escatologia realmente é algo que não é fácil de se compreender, né? Por isso que o texto vai falar que, primeiro, passando da questão dessa finitude, né, de contemplar o fim, né, de tudo aquilo que está no fim, mas a escatologia nos mostra agora um tempo novo, né? Antecipa a esperança. A escatologia seria essa vida nova que está sempre presente, né? Essa esperança que dá vida, que anima, né, que congrega. Então, por isso que, de um certo modo, ela se torna uma virtude, né? A escatologia se torna uma virtude dentro da esperança. Porque sem essa esperança, nós não conseguimos manter viva a fé que nós temos, né? A nossa fé, ela é viva, ela se mantém, claro, pela nossa esperança. A esperança, ela nos sustenta. A fé é esperança, vai dizer Bento XVI. E a esperança cristã é a esperança da fé, vai dizer o teólogo Moltmann. Por um lado, podemos garantir que a esperança é uma virtude. Logo, ela não acontece apenas pelo ímpeto humano, mas é suscitada pelo próprio Deus. Portanto, ela é um dom. Por outro lado, esta esperança que emana de Deus e toca o mais íntimo do ser humano, confronta-se com um mundo reverso no qual aquele que espera e vive dessa esperança sente-se desafiado e a dar as suas razões. É ter esperança contra toda esperança. Eu queria que pudéssemos rapidamente, quem tiver com a Bíblia, importante, nós abrirmos a carta aos Romanos e ler o texto que vai falar sobre essa temática, do capítulo 4, né, do versículo 18, da carta aos Romanos, que vai nos dizer assim: eu queria até, José Carlos, se for possível, para poder ter uma participação também da comunidade, não é que vai abrir para todos poderem ler, mas se caso você pudesse ler o texto bíblico para mim, para eu não ficar só eu falando, se poderia ser assim, né? Pudesse ler o texto, né? O versículo, e depois eu daria continuidade à minha fala. Pode ser? Pode sim. Ok, por favor. Romanos 4. Versículo 18. Vamos lá. Versículos 18. Pode? Pode. Contra a esperança, ele acreditou a fim de tornar pai de muitos povos, conforme o que fora dito. Assim será a tua descendência. Vejam vocês que o texto fala de um grande personagem que nós conhecemos, né? Que é Abraão.
fala desse grande homem que foi esse referencial de entrega, um homem de esperança contra toda humana esperança. Depois ele vai colocar isso na pessoa de Cristo, né? Cristo, ele trouxe essa esperança com a sua presença, mas também com a sua ressurreição, né? Visto desta forma, a esperança cristã provoca o ser humano a agir, coloca-o em movimento para frente. É claro que nesse caminho de viver e experimentar a esperança, essa virtude escatológica da esperança, nós vamos lidar também com as nossas fraquezas, que nos coloca diante de situações que teremos que dar razões à fé que nós cremos, né? Por isso que a esperança cristã, ela é a esperança da fé, de quem crê. Essa é a melhor maneira de se entender hoje a esperança cristã e aproximá-la do discurso escatológico. Fazendo isso de forma dialética, ou seja, quando ele fala dialética, além da questão do diálogo, mas de uma maneira bem segura, né? Que vai apresentando com razões, né? Mostrando as opiniões que vão fortalecer aquilo que nós cremos, né? Sem que a esperança apareça como uma fuga do mundo rumo ao desconhecido e sem também que se perca na imanência da história, ou seja, na imanência quer dizer naquilo que o mundo, que a própria história tem, que muitas vezes a gente desconhece, né? Que a imanência é uma presença que está, mas ela é sentida, né, através, né, de um conhecimento, de uma experiência, né? O imanente é aquilo que já está, mas precisa, é claro, ser conhecido e nos ajuda a entender, porque isso também é termo da teologia, como também da filosofia. A imanência da história, aquilo que já está presente, né? Tendo como referência o Cristo ressuscitado, que na sua manifestação aponta ao crucificado e o caminho que ele percorreu. A esperança cristã nunca será uma fuga da história e das responsabilidades, mas sim ao modo de uma fé encarnada. Olha que coisa interessante. Uma fé encarnada, um autêntico compromisso com tudo o que circula a nossa existência. Faz valer no mundo a vontade de Deus e percebe nesse mundo os momentos de manifestação da sua presença. Tempos e momentos favoráveis da graça de Deus, que nós chamamos de kairos, né? Que nós sempre ouvimos, né? O tempo de Deus, o kairos, os eventos que as pessoas que nós realizamos, músicas, né? O tempo de Deus é algo que é muito mais profundo, porque no fundo, quando a gente começa a entender a dimensão de nossa vida ligada a Cristo ressuscitado, a nossa vida ganha um novo sentido. Por isso que, de um certo modo, eu achei muito assim oportuno o padre José Carlos colocar essa formação no tempo pascal, porque o discurso combina com as leituras que nós vamos fazer do Evangelho, como hoje, né? No Evangelho de hoje, o Senhor trava um diálogo com Nicodemos, né? E vai questioná-lo, né? Ele é um homem conhecedor. Como é que você não vai conhecer? Como é que você não vai saber o que eu estou dizendo? Como é que eu vou falar das coisas terrenas que você não diz que não entende? Como você vai entender as coisas do céu? Né? Então, é um discurso hoje
bastante próprio para a gente também refletir, né? Porque quando um catequista ele se propõe a falar do reino de Deus, ele não pode de modo algum se isentar, né? Isso é importante lembrar a vocês, que vocês trazem em si a marca da sua vida, as suas limitações, né? O dia a dia de vocês, a questão familiar, né? Os desafios que são hoje imposto, na verdade, desculpa, nas relações familiares, né? Os problemas que vão surgindo. E a catequese, a cada momento, ela tem uma necessidade realmente de se atualizar. Eu, hoje, graças a Deus, eu tenho trabalhado no Seminário Central, como lembrava José Carlos, da etapa do propedêutico, né, da etapa propedêutica, que são os jovens que estão fazendo aqui o discernimento vocacional. Porém, para essa caminhada ser segura, eu tive que estou fazendo uma pós-graduação, juntamente com o padre Ailan, para formadores. E nessa forma, na FASBAN, em Curitiba, que é um curso de 2 anos, se não me engano, 2 anos ou 1 ano e meio, mas uma graduação que a gente fica 15 dias, então é bem puxado. Mas assim, tem sido muito bom, porque a gente vai conhecendo, de um certo modo, também a realidade do nosso tempo, porque atualiza as informações, né? E, por exemplo, para eu, como formador, entender o que passa no coração de um jovem dos anos 90 para cá, que é a maioria que entra no seminário, nós vamos ver a geração Z, ou quem vai dizer que é de 1995, ou sei lá. Mas o importante é que nesse ano, né, 1990, eu tenho informação, outro fala de 1995, que é a geração Z, que nessa grande maioria são jovens que estão muito mais ligados à realidade da tecnologia, né? Então, não é que vai mudar o método da catequese, mas a forma, a abordagem, ela tem que ser também adaptada, sem, é claro, perder os elementos essenciais do evangelho. Mas é necessário, né? Porque, de um certo modo, a gente vai corresponder à realidade, porque também, nesse sentido de saber transmitir para esses corações a palavra de Deus, também no coração do jovem há uma esperança. Então, como o catequista, ele vai falar dessa esperança? Primeiro, ele tem que manter no coração dele essa certeza de que a sua vocação, né, é dada pela graça de Deus, né? Por esse sim que você dá a Deus. Porque se não for desse modo, o cansaço, o desânimo vai sempre nos abater, certo? Então, eu queria, José Carlos, que você pudesse ler a carta aos Hebreus, o capítulo 11, versículo 1, por favor. Diz assim: a fé é a certeza do que se espera e a prova do que não se vê. Vejam, repita de novo. A fé é a certeza do que se espera e a prova do que não se vê. Vejam vocês, o texto, eu vou aqui indicar, né, aqui, uma seta aqui, a esperança será sempre virtude, vai dizer a carta aos Coríntios, né? Vocês podem depois conferir. Por quem vem de Deus, porque vem de Deus e emana de sua vontade, sendo perceptível a nós pela fé, como José Carlos há pouco instante leu. Ou, como diz o teólogo Pannenberg, vale para a esperança cristã que seu fundamento está fora de nós mesmos, a saber, em Jesus Cristo. Ora, isso aqui é importante demais. A nossa esperança,
está em Jesus Cristo. Nós precisamos aprender. Eu tenho aprendido isso. E nós temos que aprender. Por mais que eu crie laço com algumas pessoas na igreja, goste, claro, do padre, do bispo, que são pessoas que nos dão essa graça da esperança, mas nós precisamos perceber que a esperança tem que partir de Jesus Cristo, porque aquele a quem eu busco é Jesus. O irmão me dá um sinal, né? Isso eu digo porque nós precisamos entender que, sendo Cristo esse fundamento, tudo isso está fora de nós. E nós precisamos buscar. Mas a gente não pode se perder somente nas coisas que vemos. Mas precisamos nos apegar às coisas também que são do mistério, que são da graça de Deus, né? E aí ver na pessoa do sacerdote, do bispo, do catequista, daquele que está à frente da comunidade, um sinal, uma presença, mas fundamente a sua esperança em Jesus, para você não se decepcionar quando algum irmão não seguir aquilo que você espera dele. Entendeu? Porque, José Carlos e catequistas, eu falo isso sem medo a vocês. Sabe por quê? Porque se a gente não tiver clareza que nós estamos na igreja por Jesus Cristo, é por ele que nós estamos lá. Eu sei que às vezes não é fácil. Em algumas situações, na experiência pastoral, porque a gente tem que falar isso com mais força e visceralmente para continuar servindo dentro da comunidade, ou aonde você estiver. Mas uma coisa é certa, a nossa esperança deve nos manter de pé. Vejam os Atos dos Apóstolos, o que vai falar, o que vai trazer para nós, né? Então, de um certo modo, o ano da esperança vem reanimar os cristãos, vem trazer um sentimento novo. O Papa não vem falando a novidade, nós já sabemos, mas nós temos que experimentar o Kairos, esse tempo da graça de Deus, que é tão importante. Nós que vivemos uma experiência tão maravilhosa na Semana Maior, no Trido Pascal, na Vigília, né? Que coisa forte, a missa de quinta-feira, a quarta-feira santa, a procissão do Senhor Morto, a procissão do encontro, na sexta-feira da paixão, a celebração da paixão, todo aquele rito, na Vigília Pascal, o fogo novo, o canto do glória, e de repente, na ressurreição. Mas como não estar alegre, né? A gente não pode ressuscitar e querer voltar de novo para o sepulcro, né? Então, a esperança deve nos manter de pé. E aqui, continuo. No entanto, essa esperança será também força, porque acontece no grito do povo que sofre, que trabalha e que clama a Deus a sua justiça e espera ansiosamente sua libertação futura. Isso se faz sentir desde a experiência do Êxodo. Eu aí queria que pudéssemos ler o livro do Êxodo, o capítulo 3, os versículos de 7 a 8. É um texto que me encanto. Esse texto marcou muito o estudo da teologia, né? Desse Deus que visita o seu povo, está com o seu povo, caminha com o seu povo, né? Êxodo, capítulo 3, versículos de 7
a 8. Vamos lá, Zé Carlos? O Senhor disse: sem dúvida vi a opressão do meu povo que está no Egito. Escutei seu grito diante de seus capatazes. Realmente conheço suas dores. Então desci para libertá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir dessa terra rumo a uma terra boa e espaçosa, que jorra leite e mel, o lugar dos cananeus, heteus, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus. No texto do livro do Êxodo, que nós acabamos de escutar, nós podemos falar da experiência do povo com esse Deus que escuta. E ele, até o tempo atual, também escuta a experiência do seu povo. Interessante que nos documentos, né, pós-Vaticano II, Sacrosanto Concílio, Lumen Gentium, Deum Verbo, todos esses documentos vão sempre trazer a experiência do povo de Deus que passa da escravidão, ou seja, atravessa o deserto e vive a libertação. Né? Isso é algo muito, muito valoroso para nós. Como vai dizer aqui que a relação dialética entre duas noções da mesma esperança é o que vai garantir que se chegue à grande esperança, a esperança última, que, como foi explicitado na exortação Verbo Domini, tem rosto humano e nos amou até o fim, vai dizer Bento XVI. O que é específico na esperança cristã é que dá a ela todo este caráter escatológico. Não é apenas uma espera de alguma coisa, mas uma espera em Cristo. Em Cristo se realiza todas as coisas. Nele, tudo se torna novo. É essa certeza que a gente guarda em Cristo Jesus. Depois, eu queria trazer para vocês a fundamentação bíblica sobre a escatologia. Vejam vocês que esse material que eu vou passar para vocês, o Zé Carlos já encaminhei até para o WhatsApp, vocês podem ler com mais calma, ver os textos bíblicos que estão aí apresentados, que vai ser muito importante para vocês, porque a partir desse momento, o tema da escatologia, né, da igreja peregrina, hoje eu vou, então, concluir. Os textos bíblicos são recheados de conteúdo escatológico. No Antigo Testamento, temos o Deus que se revela, que cria, que se aproxima e que liberta e caminha com o seu povo. E que nas suas promessas faz surgir a esperança. Podemos ver Gênesis 12, aí você vê depois no capítulo 13, depois no 15 e Êxodo 3, 7 e 12. 3 promessas surgem neste primeiro momento: terra, descendência e aliança. Mais tarde, aparecerá uma quarta, que se diz respeito ao reino em Israel, que se perde e se divide no agir humano, deixando o povo sem rumo, no deserto, na desesperança, o que alimenta e faz surgirem os profetas de Israel, quando Isaías clama o príncipe da paz. Também Ezequiel, quando fala de Deus, que dá ao povo um coração novo e traz vida aos ossos secos, dentre outras. O Antigo Testamento é rico em expressões escatológicas que suscitam a esperança, porém, gostaríamos de destacar aqui o texto de Isaías 65, que fala da nova criação, onde não haverá choro nem lamentação,
onde o lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá feno como o boi. Então eu queria, José Carlos, que pudéssemos ler esse texto do profeta Isaías. Esse texto aqui, ele é um texto eminentemente escatológico, né? Já que vocês já estão entendendo muito bem, que fala da esperança desse tempo novo, então eu queria que pudesse ler o texto todo. Vamos ler só esse, porque aí eu vou dar continuidade ao terceiro ponto da nossa formação. Por favor. É Isaías 65, de 17 a 25, não é isso? Isso. Pois eis-me aí, o Criador de novos céus e de nova terra. As coisas iniciais não serão lembradas e não chegarão ao coração. Ao contrário, para sempre se alegrarão e jubilarão, pois eu ser o Criador. Pois eis-me aqui o Criador de júbilo para Jerusalém e de alegria para o povo dela. Jubilarei por Jerusalém e me alegrarei por meu povo. Nela não se escutará mais a voz do choro, nem a voz do clamor. Não virá mais de lá um lactante de poucos dias, nem um ancião que não tenha completado seus dias. Pois o jovem morrerá centenário, e o pecador, como centenário, será amaldiçoado. Vão construir casas e nelas morar, plantar vinhas e consumir seu fruto. Não vão construir e outro morar, nem plantar e outro consumir. Pois os dias de meu povo serão como os dias da árvore, e meus eleitos vão se deliciar do feito de suas mãos. Não se fatigarão por nada, nem vão gerar para o horror, pois eles são descendência de abençoados do Senhor, e seus rebentos com eles. O texto que nós acabamos de ouvir... Ainda tem mais dois parágrafos. Oi? Ainda tem dois. Ainda tem dois versículos? Tem Okay. 2 versículos. E acontecerá que antes de chamarem, eu terei respondido. Enquanto eles estiverem falando, eu terei escutado. Lobo e cordeiro pastarão unidos, leão comerá forragem como gado, e quanto à serpente, pó em seu pão. Não farão mal nem agirão perversamente. Em todo o meu monte santo, diz o Senhor. Desculpa, Zé Carlos, porque eu esqueci que tinham 2 versículos, porque na hora que eu li, eu já estava lendo já no final. Mas observe, o texto do profeta Isaías fala sobre o julgamento futuro, que é o capítulo 65 e 66, que constitui uma compilação apocalíptica que pode datar no curso da época pós-exílica. O ritmo é, por vezes, indeciso e pode considerar-se que alguns trechos estavam escritos em prosa. Aqui ele vai falar: quem não invoca o meu nome, isso quer dizer que não se chama com o nome de Deus, né? Não se fala o nome do santo, o nome do Senhor, e vão. O texto que nós acabamos de ouvir vai falar de um tempo novo, de uma estrutura nova, de um mundo que, de um certo modo, é a promessa que vai trazer. E o texto começa com efeito: criarei novos céus e nova terra. As coisas de outrora não serão lembradas, nem tornarão a vir ao coração. E eu penso que aqui, o Antigo Testamento, o profeta Isaías, ele traz para nós algo que é importante, né? Isaías destaca que esse tempo novo há de chegar. Por isso que nós cantamos em muitas canções, na liturgia, expressões que traz para nós esperança, né? O sentimento de esperança. Um belíssimo texto que se aproxima muito do texto do Apocalipse do Novo Testamento, quando se fala do novo céu e da nova terra, onde Deus estará conosco e vai enxugar toda lágrima, e a morte
não haverá mais, pois ele fará nova todas as coisas. E é interessante que o texto do Apocalipse, aqui citado, é sempre presente na verdade, no ritual de Ezequias, né? E é um texto que fala de esperança, né? Fala desse consolo. Então, a escatologia nos torna homens e mulheres de esperança. No Novo Testamento, temos em Cristo o cumprimento de todas as promessas e a abertura para o novo, que aponta para o futuro em Deus. Cristo faz acontecer o reino em sua própria pessoa. Podemos conferir, por favor, José Carlos, o Evangelho de Mateus, o capítulo 11, os versículos de 5 a 6. Versículos de 11 a 6, não é isso? Isso. Mateus capítulo 11, versículos de 11... Versículos de quanto? Não, versículos de 5 a 6. 5 a 6, tá? Cegos recuperem a vista, e coxos andam. Leprosos são purificados, e surdos ouvem. Mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado quem não ficar escandalizado por minha causa. Percebam vocês que Jesus, vindo ao mundo, vindo para estar presente no mundo, ele vem trazer o novo. Mas o novo que ele vem trazer é a presença dele trazendo salvação, né? Isso é muito forte também para compreendermos o que vai nos falar o ano da esperança. Ele é aquele que vem e traz vida a este mundo e faz justiça. Ele é o Emanuel, a ressurreição e a vida. Tudo aquilo que já se realizou em Cristo é para nós motivo de alegria. Eu gosto muito desse texto da carta aos Filipenses, né? O Senhor é a nossa alegria. Ele é a nossa grande alegria. E depois também é motivo de esperança. A carta aos Colossenses, né? Pois somos chamados ao mesmo futuro, a ressurreição. Em Cristo, Deus criou todas as coisas e neste mundo ele se rebaixou, a fim de conduzir o tempo à plenitude. Depois, o reino de Deus. O que quer dizer o reino de Deus presente no discurso escatológico? O reino de Deus é o núcleo central da escatologia hoje, pois remete, interessante isso, né, ao futuro anunciado e prometido por Jesus. E provoca-nos também a essa mesma prática em seu segmento. Reino de Deus é onde acontece e se faz acontecer o amor, a justiça e a paz. É a presença salvífica e ativa de Deus na história, oferecida por ele gratuitamente e afirmada por nós livremente. Schillebeck. Schillebeck é um grande teólogo que ele trouxe isso no seu ensinamento, né? É muito forte, né? O reino de Deus é o centro da escatologia hoje. Nós precisamos realmente anunciar esse reino. Eu penso que para os catequistas, anunciar esse reino na realidade atual tem muitos desafios, porém, nós contamos com a graça de Deus que não nos deixa sozinhos.
conto aqui rapidamente algumas experiências que já tive, né? Nas paróquias as quais eu passei. Eu via lá na Suburbana, no Lobato, na Senhora das Dores, a catequese sempre ativa, os catequistas preparando tudo com zelo, e sempre eu tive a oportunidade de ir com eles até sentar para a gente preparar as atividades, né? Mas uma coisa que lá na Nossa Senhora das Dores, os catequistas preparavam que me impressionava, era um evento que eu achava bacana, que era a gincana bíblica. Olha, eu nunca tinha visto uma atividade dessa, né? Durante anos, eu passei, a minha realidade de pastoral foi sempre na região de praia, né? Eu nascia no Nordeste de Amaralina, no bairro do Vale das Pedrinhas, na paróquia de Cristo Redentor, né? Então, minha realidade não é... Eu não tenho na minha mente o interior, né? Eu não tenho na minha mente, no início da minha caminhada de fé, né? Eu não tive acesso à região, né? Assim, morei na periferia, mas eu não conhecia uma realidade de periferia, fora da periferia a qual eu me criei e nasci. E aí, quando eu fui para a Suburbana, como diácono, eu já fui vendo uma igreja bem diferente da que eu fui formado, né? E aos poucos eu fui entendendo o caminho. E depois eu me tornei pároco da paróquia, né? E eu fui vendo o modo dos catequistas organizarem as atividades. E também como a forania movimenta, e isso eu sei que ainda faz, né? Graças a Deus, os encontros. E teve um encontro que foi muito bacana, e me veio aqui, além da gincana bíblica, né? Que o pessoal preparava, e que eu achava muito, muito profundo, né? Os adolescentes, as crianças, estudando, né? Chegava nas comunidades, os jovens estavam sentados, as crianças estavam com papel estudando. Aí eu dizia, a menina está estudando o quê? Para a gincana, né? Isso já começava, a gincana era em setembro, já estavam estudando já no mês de junho, já a gincana bíblica, né? E isso me marcou muito, porque eu ia para a gincana bíblica, eu gostava de participar da gincana bíblica com eles, né? Eu via eles naquela alegria, os catequistas providenciavam tudo. É um testemunho muito bonito, eu guardo isso com alegria no meu coração. Por isso que, de certo modo, eu tenho esse amor também pela catequese, mas eu tenho um carinho muito grande pelos catequistas, porque eu reconheço, eu digo assim como padre, reconheço o esforço de vocês e o quanto vocês precisam do nosso apoio como sacerdotes. Pois bem, depois teve esse evento que foi em Paripe, né? Que nós conseguimos 3 ônibus. Olha, gente, quando levou essa galera para Paripe, esse menino está na igreja, eu nunca vi tanta folia em um dia só, né? Mas eu ficava feliz, né? E dizia assim, meu Deus do céu, como isso me traz alegria? Porque assim, eu via que estavam recebendo uma formação de conteúdo, algo assim prazeroso, com doutrina, com alegria, com dinâmica, com brincadeira, mas assim, com sorriso, a responsabilidade dos catequistas, né? Então, eu via muito forte esse zelo, né? Depois passei pelo Garcia, Nossa Senhora de Lourdes, uma experiência muito profunda também, o zelo dos catequistas com aquelas crianças. Eu lembro quando as crianças que iam fazer catequese, algumas, né, que vinham de lugares mais pobres, ali do Garcia, da parte mais baixa ali, daquelas regiões mais pobres, do bairro do Garcia, ali no centro, né? E a gente começou a fazer um trabalho, e o próprio dízimo da comunidade, mesmo com toda a dificuldade, os catequistas proporam algo que a gente conseguiu, assim, nos domingos, dar um lanche para as crianças, né? Era um cachorro quente, era um suco,
Eu aí propus, eu tive a sugestão de tirar o guaraná, botar suco de fruta. Né? Aí a senhora da paróquia já fazia o suco, dava, né? A partilha, né? Como isso é interessante, né? Viver a esperança também nos ensina muito o caminho da humildade, né? Depois eu vivi na Garcia também uma experiência muito boa, tenho maravilhosas lembranças da catequese no Garcia. E por último, agora foi no IAPI, né? Foram 3 anos na paróquia, mas foi uma experiência tão boa também com a catequese do IAPI. Eu mantenho contato com alguns catequistas, né? Assim, de esforço deles, de testemunho, mando mensagem, trocam mensagem, pedem algumas orientações, né? Até porque a gente sempre esteve próximo, né? Eu lembro o ganho que a gente teve na pandemia, né? Quando a catequese buscou as redes sociais, né? O WhatsApp, próximo dos pais. Isso me marcou muito no IAPI, o zelo dos catequistas em não deixar as crianças e adolescentes sem atenção da dimensão religiosa, a ponto até de minha sobrinha, com 8 anos, fazer catequese com o pessoal lá do IAPI, minha irmã ia levar todos os dias para fazer a preparação da primeira Eucaristia. E depois, a responsabilidade dos catequistas nas comunidades, na comunidade matriz, na comunidade Santa Mônica, na comunidade da Nova Divinéia, na comunidade Medianeira, né? As comunidades da paróquia, né? Que tinham catequese. E eu guardo muito no meu coração o como é importante a gente saber valorizar o trabalho do catequista, do leigo, mas também, assim, estar com ele para ver o caminho, né? E sempre foi muito, 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 muito interessante algumas reuniões que a gente realizava nas 3 comunidades. Às vezes se pensava que seria difícil resolver certas coisas, mas bastava você escutar, né? Para solucionar, porque as demandas são muito grandes, né? Na catequese, e depois aparecem os problemas que a gente tem que também saber resolver. Mas tudo se dá porque a gente tem que entender que o reino de Deus se faz aí. Se faz aí na história, se faz no dia a dia. Então, a escatologia, de um certo modo, traz para nós esta esperança, né? Eu falo para vocês dessas 3 experiências que eu fiz, porque foram experiências que Deus me possibilitou fazer e me recordo muito de momentos tão, assim, glorificantes no meu ministério de padre, né? Eu aprendi muito com o povo de Deus, eu tenho aprendido muito com o povo de Deus. Mesmo estando no seminário, como formador, eu não tenho como ficar distante do povo de Deus e às vezes, quando posso ajudar naquilo que for possível, eu sempre procuro me colocar à disposição, porque foi um dos propósitos que eu fiz quando eu me ordenei padre, né? Colaborar com a formação do povo de Deus, que, na verdade, é uma missão que o padre também recebe quando ele se ordena, e é a missão dele, né? Também educar o povo na fé, né? É a presença de Deus no mundo, uma presença visível e concreta, pela pessoa e praxe de Jesus, quando os cegos vêm, quando os mortos acordam, quando os doentes são curados e quando o pão é repartido. O reino acontece no viver de Jesus e Nazaré, e somos chamados a isso. O reino de Deus é uma linguagem humana, de tom político e religioso, pela qual entendemos a ação de Deus em nosso meio. Será sempre uma ação salvífica e libertadora, que torna pleno e enche de vida tudo o que existe. É quando Deus revela ao ser humano e a toda a criação a sua intenção última e definitiva, e conclama todos ao seu seguimento, sua busca, uma vida em esperança que vai realizar no futuro de Deus. Em Cristo, cumpriu-se o tempo e o reino de Deus. Cumpriu-se o tempo e o reino de Deus ficou próximo. Somos chamados a viver a sua praxe, quer dizer, o que ele fez, né? Do que ele construiu, do que ele realizou
forma concreta. Não é ficar na fantasia, é concreto. Se eu tenho que, como catequista, como padre, sentar numa reunião para definir um tema que é algo necessário, vale muito mais dar prioridade ao que é essencial do que tocar o que é acidental, né? Temos que priorizar o que é essencial no presente e a construir no presente aquilo que já nos espera no futuro. Por fim, a ressurreição, vocês podem meditar, mas eu queria tratar da ressurreição dos mortos, né? A base de toda a fé cristã, por certo, de toda a esperança, está no Cristo ressuscitado. A esperança desse evento, nos primeiros discípulos, constituiu o alimento de toda a esperança. A única força capaz de gerar vida em meio à morte e de gerar confiança em meio a tribulações. Isso se torna verdadeiro, por exemplo, pela frase situada no Evangelho de João, durante a narrativa de Lázaro, que, aliada ao contexto da comunidade perseguida, a quem se destinava o Evangelho, diz de maneira intensa: eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá. O mesmo se reproduz em toda a comunidade primitiva, onde a experiência do ressuscitado era fonte de vida e de transformação, já nesta vida. Vivia-se ali o germe da ressurreição, caminhando de forma peregrina ao encontro absoluto, semeado e vivido na esperança. Depois vem o tema da parousia, que, na verdade, é um tema importante dentro da escatologia, né? Parousia quer dizer, por parousia, entende-se a manifestação máxima, a última e plena de Deus, que já age no tempo e se faz presente no meio de nós, por seu Espírito, desde a sua vinda pela encarnação até a sua consumação. É quando tudo o que é esperado torna-se pleno e cheio de vida, e é onde Deus será tudo em todos e em todas as coisas. Isso não apenas ao ser humano, que espera, mas a toda a criação, que geme à espera deste grande dia. Para nós, que aqui estamos e vivemos, a fé em clima de advento, na expectativa do Deus que vem e que se faz nova todas as coisas. Eu teria muito mais coisas para poder falar para vocês. Como eu sempre digo, viu, José Carlos? É o grande desafio tratar de temas teológicos em tempos em que a gente tem que resumir, mas, é claro, confiando e sabendo que vocês estão fazendo um estudo, uma caminhada, e que vocês vão ter o material para dar continuidade. José Carlos tem meu WhatsApp, né? Ele pode passar para vocês. Quem quiser também, eu tenho meu Instagram, Padre Ricardo, pode me seguir, que eu, na verdade, coloco mensagens de fé no meu Instagram. E eu tenho também, eu criei agora um canal no WhatsApp, que eu tinha um grupo, eu criei um canal no WhatsApp, eu posso também enviar para José Carlos, para ele, caso partilhar com vocês, para quem quiser entrar, onde eu coloco mensagens da igreja, coloco alguns temas que a teologia trata, que a igreja considera, palavras do Papa, temas ligados à doutrina, onde todos os dias eu vou trazendo algumas coisas e as pessoas vão lendo e vão crescendo na fé, né? E a gente vai partilhando, porque se a gente tem o conhecimento, nós temos que aprender a partilhar. Então, eu queria terminar
com esse texto que está aqui, né? Essa é a escatologia, o novo céu e nova terra, compreendida pela esperança cristã. Esperar em Deus significa abandonar-se no amor daquele que vem e transforma todo o nosso ser e tudo que existe. Leva tudo ao estado pleno, conduz tudo e todos ao encontro da verdadeira vida. Então, muito obrigado a você, né, por essa oportunidade, mas partilhar um pouquinho dessa riqueza que é a escatologia nessa igreja peregrina que prega a esperança. E vamos viver intensamente no ano da esperança. Muito obrigado. Obrigado, padre. Que bom, foi bem esclarecedor para a gente, né? De forma bem objetiva e clara foi passada a mensagem sobre o tema. No grupo tem muitas falas de entendimento, que foi muito bom, né? Falando para você conhecer algumas outras paróquias também, que tem muitas outras atividades que seria bom o senhor conhecer no sentido de catequese, que o senhor ficar mais animado ainda. Parabenizá-lo pelo seu trabalho de animação da catequese. E uma pergunta que surge diante dessa realidade da esperança enquanto esperançar, como o povo de Deus pode se animar nessa caminhada diante de um mundo tão nihilista, que não dá esse ânimo de você acreditar em nada, né? Como fortalecer essa fé nessa esperança que é o próprio Cristo para esse escatós nosso. Olha só, José Carlos e catequistas. Primeiro, nós temos que entender que o século XXI, o século ao qual nós estamos vivendo, ele é regido, não tem como escapar, pela tecnologia. Pela tecnologia, tudo chega com facilidade. Porém, a gente tem que entender também que a sociedade do século XXI ela está adoecida. Por que adoecida? Porque as pessoas criam expectativa de coisas que muitas vezes não vai acontecer. Tem um desejo no coração, no íntimo do seu coração. Planejam coisas que, no fundo, não está ao seu alcance. E quando não alcançam isso, ficam desesperançosas. Por isso que nós, que estamos nesse caminho de doutrina e de educar o outro na fé, nós precisamos, primeiro, deixar em nosso coração a certeza dessa esperança, mas dar sentido a esse mundo, porque esse mundo, ele é um mundo criado por Deus. Não podemos permitir que se difunda essa ideia de que o mundo é ruim. O mundo não foi criado ruim. O que torna o mundo ruim são as atitudes dos seres humanos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, Zé Carlos, que parece até bobo, né? Mas assim, tem um lugar na face da Terra que eu gosto. Eu acho, para mim, o melhor lugar para eu estar, que é a praia. Assim, e eu gosto porque eu me sinto muito bem. Um lugar bom. Eu digo, Deus, que maravilha. Por que você não me colocou aqui para morar aqui também? Então, eu digo assim, como Deus é bom, tantas coisas que Deus faz, coisas bonitas, né? Então a gente tem que começar a mudar o nosso olhar. Fazer como Santa Teresinha, né? Ela começou a buscar um olhar diferente. Ver as coisas com um olhar diferente, com o olhar de Deus. É importante isso, porque senão vamos ficar aí presos ao que ouvimos na mídia, as notícias, tudo mais. E outra coisa, viu? Tomar cuidado, porque no tempo da pandemia, quando nós ficávamos no jornal, teve um dia que eu estava em casa, eu dizia assim, não vou assistir jornal não. Porque eu estou sentindo que eu estou com pandemia, que eu estou com Covid. Eu não estou dormindo bem, eu não estou respirando bem. Aí eu ficava querendo saber como é que estava o ar, aquela coisa toda. E a gente fica consumindo tantas coisas que a nossa cabeça, no fim, fica... E hoje em dia é uma massificação de tantas informações que às vezes não ajuda. Então, eu acho que a gente precisa também, nesse tempo
buscar algo que nos dê prazer, mas que nos coloque também perto de Deus. Para a vida ter sentido, porque se ficar só na murmuração, não tem alegria certa. Certo, obrigado. Não tem mais perguntas no chat, né? Eu acho que foi bem claro mesmo, porque o pessoal não colocou muito mais outras perguntas, né? Mas aqui fica somente, se o senhor quiser fazer algumas considerações finais acerca do tema, para depois eu falar mais os nossos agradecimentos e a gente fazer nosso momento final. Eu gostaria de agradecer à Comissão Arquidiocesana de Animação Bíblico-Catequética pela iniciativa tão positiva, tão frutuosa desse momento formativo. Vocês me obrigam, graças a Deus, a me atualizar na teologia, né? Eu fico muito feliz, por isso, Zé Carlos, que eu digo a você já sabe, né? Que se eu puder dar formação, eu dou. Porque, assim, se eu estudei, se a igreja me preparou, eu passei 8 anos no seminário estudando, para na hora em que o povo precisa de mim, eu tendo tempo de dizer não, jamais. Então, eu fico muito feliz de saber que um pouco do que eu sei, eu posso servir aqui a vocês. Eu estou vendo aqui o chat, a galera aqui comentando, e eu queria mandar um abraço aqui para todo mundo que está aqui, ó. Eu estou vendo aqui a grande comunidade cibernética aqui na partilha, né? Então, agradeço muito. E qualquer coisa, Zé Carlos, pode passar meu WhatsApp para a galera, não me incomodo não, você sabe disso. Pode dar meu WhatsApp, pode falar comigo, me perguntar. E aproveito, vou mandar para você, após a conclusão do trabalho, o canal no YouTube, o canal no WhatsApp para quem quiser entrar, para quem quiser participar. Tá ok? Galera, uma boa noite. Deus abençoe a vocês. Muito obrigado mesmo, de coração. Semana que vem nós temos uma outra contigo, né? Dia 18. Isso. Que é a formação para catequistas iniciantes, tá lembrado? Lembro, claro, com certeza. Está na agenda. Tá aqui, isso ó. Mesmo. Vou mostrar para você. Olha, eu sou da antiga, viu? A agenda ainda é escrita, não é digital, não. Já está aqui. Muito bem. Eu aproveito e já convido também a todos os catequistas que aqui estão. Nós vamos, a partir de semana que vem, começar uma formação para os catequistas iniciantes, aqueles que estão ou começando ou querem atualizar, que sempre é importante, né? Ou aqueles que estão ali meio que devagar na catequese e querem estar sempre antenados com as coisas. Então, nós vamos começar a formação a partir de dia 18, né? São 5 encontros que a gente vai fazer para ajudar na formação dos catequistas, né? Então, entre em contato aí com o zap da catequese, que é 71999066255, ou no Instagram também da catequese, né? Que é a Catequese Arque Salvador, né? E pode entrar em contato lá, mandando direct ou mandando mensagem, que a gente vai respondendo e encaminhando, né? E quero agradecer também de forma muito especial ao Padre Ricardo Henrique, né? Pela maravilhosa formação, que a todos ali estão elogiando, né? Agradecer também a Sara, que está aí sempre nos ajudando nos bastidores. Agradecer também a Marley, que nos ajudou na oração de hoje. Agradecer também ao Padre Zeca, que ainda não chegou, né? Ele tem muitas atividades, às vezes ele não consegue chegar a tempo, né? Mas que está sempre aí por trás, né? Atrás dos bastidores também, nos ajudando nesta catequese, né? Então, agradecendo a todos vocês, a todos que participaram. Amanhã nós temos a terceira noite com o Padre Adilton, né? Onde a gente vai falar sobre como o Vaticano II apresenta o povo de Deus, né? Que aí é a partir do caderno do Concílio número 17. Né? Então, amanhã a gente aguarda todos vocês, nesse mesmo horário, às 20 horas, para a gente dar continuidade à nossa Semana Bíblico-Catequética. Né? E eu peço, agradecendo também já ao Padre Ricardo Henrique, para nos dar a bênção nesse momento final nosso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.
Amém. Ao padre José Carlos, que apareceu aí, que eu vi, muito obrigado. Se eu não me engano, eu tenho um compromisso com ele amanhã na paróquia dele, mas eu vou olhar na minha agenda também. E tem uma irmã que falou aí da paróquia de São Brás, na Federação. Procura José Carlos, ele tem meu telefone, ele passa meu contato para a senhora, tá bom? Um abraço para vocês. Ok, então tá já. Obrigado, gente. Boa noite e até amanhã, viu?